Olá pessoal, meu nome é Rogério Fuji, eu sou do Instituto Bright and Wright, eu sou membro da Qualatex Balloon Network e eu sou CBA, que significa Certified Balloon Artist. Hoje eu estou aqui para dar algumas dicas para você que está começando no mundo da decoração de arte com balões. São dicas importantes, parecem dicas bobas, mas são dicas importantes para quem está começando no mundo das decorações de arte com balões. Hoje nós vamos aprender como inflar os balões, o que é um duplete, como formar um duplete, o que é um cluster, como fazer um cluster e como fazer um cluster de 5 balões. Mas antes das dicas, eu queria falar um pouco sobre o material utilizado para quem trabalha com balões, que é o compressor e o medidor. Nesse medidor eu tenho os tamanhos 3,5, 4, 4,5, 6, 7, 7,5 e 8. Esse é um compressor de 2 bicos. Tá? Então você pode estar trabalhando utilizando as duas mãos. Então qual a vantagem de usar as duas mãos? Se você não está acostumado a trabalhar com a mão esquerda, então é bom você já começar a ir praticando. Por quê? Porque você utilizando as duas mãos, você terá automaticamente mais velocidade. Tendo mais velocidade, automaticamente você terminará os seus trabalhos mais rápido. Terminando mais rápido, consequentemente, conseguirá pegar mais trabalhos e assim aumentar a sua renda. Agora vamos às dicas. Primeiro, como inflar os balões. Como eu havia dito há pouco, é bom você já acostumar a trabalhar com as duas mãos, para ter mais velocidade. Então vamos lá, vamos inflar 2 balões. Inflou os 2 balões, se você reparar, ele é um pouco ovalado, né? O formato dele. Para um arco ficar mais bonito, o mais ideal seria o balão estar mais redondo. Então, como é que a gente faz para o balão ficar mais redondo? É uma dica muito simples, muito assim, até fácil, mas quase ninguém usa. Então, se você quer ter um diferencial no seu trabalho, use essa dica. Sempre que você for fazer um arco, uma coluna, porque vai dar diferença no seu trabalho. A dica é tão simples que chega a ser engraçada. Você pega os balões e dá uma apertadinha. Dá uma apertadinha contra o seu corpo mesmo, ou contra a mesa, se você preferir. E você pode reparar que ele ficou mais arredondado, tá? Não esquece da dica, tá, pessoal? Toda vez que for fazer arco, principalmente arco, sempre dá uma amassadinha antes de fazer os seus balões. E outra dica, você tem que apertar antes de medir os balões, ok? Porque se você apertar ele, medir ele primeiro e apertar ele depois, ele vai, vamos dizer assim, ele vai ficar mais largo, então ele vai dar diferença no tamanho do próximo balão. Então você aperta primeiro, depois você mede. Na hora de medir, você tem que passar ele soltando um ar devagar, vai empurrando. Isso é importante, tá, pessoal? Então, na hora que você sentir que o balão passou, você fecha os dedos. Ele tem que passar rente à medida que você estiver trabalhando, tá? Ele não pode entrar forçado e também não pode passar folgado, tá? Então você mediu um balão, meça o segundo. Mesma coisa, vai soltando o ar devagar, passou, fecha os dedos. Passando rente. Porque daí sim, eles vão estar do mesmo tamanho e na medida que você está utilizando. Agora, como amarrar os balões? Tá? Para amarrar os balões, é assim, você coloca, pega um bico, passa por cima do outro balão, tá? E detalhe, tá, pessoal? Ele tem que ficar bem rente, assim, bem junto. Os balões eles têm que estarem bem juntos, assim. Ele não pode ter, por exemplo, assim, essa folga. Essa folga aqui, assim, entre um e outro. Por quê? Porque quando você deixa essa folga, quando você... O segredo de um arco bem feito, também, uma dica boa e importante, é que ele tem que estar bem apertado, o arco. Então, para você deixar o seu trabalho bem feitinho, principalmente na parte de arcos, então você tem que deixar o balão bem rente um ao outro, bem próximo um ao outro, sem espaço, tá? Então, fez essa primeira volta, faz o segundo nó e tá feito o seu duplete. O que é um duplete? Um duplete são 2 balões amarrados juntos, tá? Eles são... Você não precisa dar nó em um balão, em outro, e depois juntar. Não, você já amarra os 2 juntos. Tá? Então isso é um doublet. Agora vamos formar um cluster. Para fazer um arco,
nós precisamos de vários clusters. Então, para formar um cluster, nós precisamos de 2 doublets. Então, nós fizemos um. Inflamos mais 2. Dica, pessoal, não esqueça, tá? Mede. Mediu os 2. Amarrou. Para formar um cluster. Para formar um cluster é um quarteto de balões. São 2 doublets, você junta os 2 e vira um cluster. Para formar um cluster, você junta os 2, segura 2 balões e roda 2. 2. Esse é um cluster de 4 balões. Agora vamos fazer um cluster de 5 balões. É o mesmo passo. Forma 2 doublets primeiro, só que em um deles você acrescenta mais um balão. Mede. Amarra. Então fica um cluster com 3 balões e um doublet. Então você junta os 2. Um cluster de 5 balões. Beleza? E aí, pessoal, gostaram da dica? Foi útil? Se você estiver assistindo pelo YouTube, dá um joinha aí e deixe seu comentário. E agora, se você estiver assistindo através do nosso blog, deixe seu comentário dizendo se a dica foi realmente útil e quais vídeos com dicas você gostaria que eu fizesse para você estar assistindo mais para frente. Muito obrigado.